Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa, graça que traz conhecimento, que traz poder, para o homem perseverar no caminho de Cristo, vencendo o pecado. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da lição bíblica diária, estudando sobre o momento em que Cristo passa ali pelo vale da sombra da morte, né? Os instantes iniciais da sua agonia. E ontem, nós vimos no estudo de ontem, aquele último momento em que o Senhor manda Pedro guardar a espada, logo no momento em que ele fere a orelha lá um dos soldados do Sinédrio. E no segundo momento nós lemos que Jesus Cristo foi preso. Eles prenderam a Cristo, amarraram ele, e ao invés de levar diretamente para o Sinédrio, diretamente para ser julgado por Caifás, que era o sumo sacerdote, levou para a casa de Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, né? Numa atitude muito estranha, numa atitude política, né? Que revela muito sobre o caráter frágil do líder Caifás, do caráter frágil da liderança do Sinédrio, de homens, né, corruptos, né, homens políticos envolvidos com uma coisa santa, né, algo realmente mesmo difícil, né? E hoje, na pergunta 9, nós temos aqui, dando continuidade a esse cenário que aconteceu ali, para entendermos aí a história, como ela se passa no âmbito espiritual e que mensagem esta palavra traz para nós hoje, para a nossa edificação espiritual. Nós temos aqui a seguinte pergunta: saindo da casa de Anás, Jesus foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Quais discípulos acompanhavam de perto essa movimentação de Jesus Cristo amarrado, preso, né? João 18, versículo 15 diz assim: Simão Pedro e outro discípulo, ou seja, Simão e João, né? Porque João aqui, quando escreve, quando fala sobre ele sempre fala dele na terceira pessoa, outro discípulo, ele nunca diz eu, né? E quando ele fala de outro discípulo qualquer, ele cita o nome, ele só não cita o nome quando é ele, né? Então aqui nós poderíamos ler assim, ó, Pedro e João estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, João, né? Este discípulo de que ele não cita o nome, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. E aqui é uma revelação interessante, né? Uma revelação aqui interessante sobre o apóstolo João, o autor deste evangelho, o autor deste livro que nós estamos examinando aqui. Ele traz uma informação muito importante sobre ele. A primeira é que implicitamente a gente vê que ele é um homem humilde, não é? Qualquer outro homem, arrogante não é a palavra certa, né? Qualquer outro homem que busca glória para si, qualquer outro homem que é vanglorioso, né? Que gosta de ver o seu nome sendo pronunciado, seu nome sendo reconhecido, né? Os seus títulos sendo exaltados, ele não perderia, já que sendo uma autoridade, escolhido pelo próprio Cristo, né? Olha que, imagine só a importância desse homem, de João, sabendo que ele é um apóstolo, escolhido pelo próprio Cristo a dedo, que havia estado com Cristo, que colocava, né? E olha que ele escreve isso aqui, mais de 20 anos depois dessa experiência. Então, quando ele escreve esse livro aqui, ele poderia, né, já sendo uma unanimidade no meio de milhões de cristãos ao redor do mundo, uma grande autoridade, todo mundo queria ver João, todo mundo queria tocar em João. João, ele poderia nesse momento aqui dizer o nome dele, não é? Mas veja que um homem espiritual, muito humilde, ele nem cita o nome deles, o outro discípulo. Ele diz Simão, o nome original. Por que ele chama Simão?
Porque quem chamava de Pedro era Cristo, ou Kefas, né? Na nossa Bíblia está Cefas, né? Então, lá na língua aramaica, ele pronunciava mais ou menos assim, Kefas, porque João era pescador juntamente com Pedro. Eles viviam ali, eram vizinhos, eram companheiros de profissão. Então, João tinha uma intimidade muito grande com Pedro, desde ali muito antes de Cristo chamá-los para serem discípulos, né? Pescadores de homens, muito antes. Então, por isso que ele chama assim Simão. Simão, ele diz Simão o Kefas, Simão o Pedro, porque tinha um outro Simão no meio dos 12 discípulos, que era o Simão chamado de o Zelote. O Zelote era um grupo era uma seita muito radical, mas era uma seita religiosa que se voltou para o lado político. Então os Zelotes, eles eram uma seita que tentava libertar o povo de Israel do jugo romano, né? Então havia Simão o Pedro, que era o pescador, e havia Simão o Zelote. É por isso que João escreve aqui Simão o Pedro, né? Para deixar bem claro. Então, alguém que escreve identificando com essa precisão, como é que ele omite o nome, seu próprio nome, né? Justamente por ser alguém muito humilde que, diante da beleza de Cristo, diante do Evangelho de Cristo, ele se sente indigno, né? Diante de uma revelação tão linda. Ou seja, assim, não percam tempo estudando a minha pessoa, percam tempo, dedique o seu tempo, invista o seu tempo estudando o Evangelho, a pessoa de Cristo, para conhecer a pessoa de Deus. É por isso que ele não cita o nome dele. Hoje, nós estamos exaltando aqui não o nome de João, mas a sua humildade, que é um exemplo a ser seguido hoje. Num mundo onde os cristãos, os líderes religiosos, os pastores, os grandes teólogos, fazem questão de deixar o seu nome evidenciado, né? Pastores que vão fazer uma live na internet, eles não botam o tema da internet, o tema do assunto que vai falar, não, eles botam a foto deles, fazem questão de mostrar a foto deles, porque eles querem ser lembrados. A foto deles tem que estar lá na internet, lá, a foto, o nome deles e tal, né? Fazem isso, porque é uma prática, e o nome bem grande deles lá, eles querem aparecer, né? Aparecer. Para que as pessoas enxerguem realmente que o homem seja lembrado e não a mensagem seja lembrada, né? Pois bem, meus amados, eu estou falando de vídeos, né? Não estou falando de live, porque uma live, quando você faz uma live, você liga a câmera, aparece alguém que está na câmera falando, para você saber quem está falando, isso é normal. Mas para fazer uma divulgação, um banner do encontro que vai ter, bota foto dos pastores, vai ter um encontro tal, não sei quantas fotos tem pastores, né? Vai falar de um tema, a besta do Apocalipse, aí bota a foto da besta e a foto, né, da outra, do pastor que vai falar do lado, para a imagem dele ser vista, né? Pois bem, e além do mais, além de colocar o nome, ele bota o prefixo, PR, pastor, né? Me respeite que eu sou pastor. Tem essa mensagem implícita, né? Mas João não. Quando eu olho para João, né, se algum dia eu fiz isso, fiz uma evidência, eu me sinto envergonhado diante disso aqui. Porque aqui está sendo mostrado para mim um exemplo de um homem santo, de um homem humilde. Que bênção. Copiemos esse exemplo de humildade aqui do apóstolo João. E o texto diz claramente que ele, o outro ponto importante aqui é que João, ele era um rapaz bem quisto. Digo rapaz porque ele era jovem, né? Nessa época aqui em que escreveu esse livro aqui, ele tinha por volta ali, quem sabe, de 40 anos, um pouco menos, um pouco mais. E no momento dessa cena aqui, ele era um jovem. Não sabemos a idade de João nessa época. Não sabemos se eles tinham aí 18 anos, 20, 21, 22, mas era muito jovem. Era muito jovem. E veja que ele era um rapaz bem quisto, ao ponto de abrirem a porta para ele ter acesso à casa de Caifás, ter acesso ao pátio da casa de Anás, de Caifás, era porque era um menino bom, era um menino bem quisto, né? Então, era uma pessoa que
mesmo Cristo chamando ele e o irmão Tiago de filhos do trovão, né? Eles eram pessoas benquistas ali. Continuando, amados, vamos agora para a pergunta número 10, que diz assim: João entrou, Pedro ficou do lado de fora. Que disse Pedro ao ser interrogado? Olha o que diz o texto, versículo 17. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem, desse Jesus que está preso? Pedro respondeu: não sou. Aqui a primeira negação de Pedro, né? A primeira negação do que Cristo disse lá no capítulo 13 que iria acontecer. Que Pedro ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E aqui nós vemos claramente que o verso anterior, nós vemos o verso 15, no verso 16, diz que João entrou e viu que Pedro ficou lá fora, então João usou a sua influência política, a sua influência social, a sua influência que ele tinha ali com as pessoas, né? E foi lá e colocou Pedro para dentro. Olha, o verso 16 diz isso aí, o verso anterior, que nós não lemos aqui. Então, mas eu coloquei a pergunta, ó, João entrou, Pedro ficou de fora. Aí João foi lá com a sua influência, um moço benquisto ali por todos, colocou Pedro para dentro, para que eles dois ficassem olhando ali, acompanhando Jesus de perto, né? Jesus de perto. E aí, uma mulher viu Pedro, reconheceu Pedro como uma das pessoas que acompanhava Jesus de perto, né? E ela, como um dos discípulos de Cristo, e a mulher falou assim: ô Pedro, você não é um dos discípulos desse homem que está preso aí? Uma mulher disse isso. Veja só, uma mulher. Já imaginou, meus amados? Se isso aqui também não é uma tipologia, quem é que entrega para a perseguição, quem é que tenta entregar para a perseguição, para sofrer também, aqueles que seguem a Cristo no tempo do fim? Uma mulher, uma igreja. É a igreja que denuncia. É uma igreja religiosa, uma igreja que está subordinado ao sumo sacerdote, que está na casa do sumo sacerdote. Hoje existe uma igreja poderosíssima, uma igreja mãe, que tem várias igrejas que são igrejas filhas que saíram dela. E essas igrejas filhas fazem esse serviço, denunciando as pessoas para esta igreja mãe, para um poder religioso maior, para que eles façam algum mal. Então essa mulher diz claramente aí, questionando Pedro: olha, você é um dos discípulos dele, desse homem. Veja só, outra tipologia aí bem interessante, né? Ela não diz: você é um seguidor deste Deus, não, deste homem. Mais uma linguagem clara, né, da verdade bíblica, né? Então Pedro respondeu fazendo uma terrível negação, né? Não sou. Eu não sou discípulo dele. Meus amados, o que vai ter de seguidor de Cristo nos últimos dias, que diante de uma dificuldade vai fazer pior do que Pedro? Porque Pedro, ele nega, mas se arrepende, né? Ele nega, mas se arrepende, chora amargamente, como diz o texto bíblico, volta atrás, se arrepende do que fez, se conserta e se torna um homem, uma arma poderosa nas mãos de Cristo contra o mal. Mas muito na grande perseguição prevista na palavra profética, será que suportarão isso? Será que terá tempo de voltar atrás, se arrepender, chorar amargamente e pagar com a própria vida, como fez Pedro, demonstrando e provando que o seu arrependimento era verdadeiro, era honesto, que ele realmente tinha mudado? É muito difícil, né? Então, aqui no nosso texto aqui, Pedro diz: não sou. Não sou soa completamente diferente de Cristo. Quando o soldado busca ele, nós buscamos Jesus. Cristo fala: eu sou Jesus. Veja que Jesus estava no Espírito, iria sofrer a morte,
E Cristo, no poder do Espírito, disse: eu sou. Pedro, no poder da carne, disse: não sou, morrendo de medo. A diferença entre Jesus e Pedro, aqui, é que Jesus Cristo havia recebido o batismo com o Espírito Santo, o selamento de Deus, lá quando ele saiu das águas do Rio Jordão e foi batizado com o Espírito Santo pelo Pai. Estava revestido do poder. Pedro ainda não. Pedro iria 50 e poucos dias a partir desse momento aqui, é que Pedro iria ser batizado e selado com o Espírito Santo para ter esse poder de não negar a Cristo, né? Esse poder como discípulo. Então, meus amados, todos nós precisamos seguir firme, sem negar a Cristo, até sermos perfeitamente capacitados, selados por Deus para a sua salvação. Por isso que ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é uma virtude necessária a todo servo de Cristo que foi resgatado do mal e colocado no caminho da luz. Todos, sem exceção. Perseverança é uma virtude que todos nós carecemos ter. Sem ela, jamais poderemos ser salvos, né? Mesmo que em algum momento da vida, assim como Pedro, a gente deu uma vacilada, né? Fraquejou, porque a fé não estava firme ainda, porque não buscou como deveria buscar, porque não se consagrou como deveria se consagrar, porque não alimentou a fé mais como deveria, né? E aí agora, você fraquejou uma vez, fraquejou outra, né? Eu fraquejei uma terceira vez, eu vou desistir? Não. Se houver esse percalço, há um advogado fiel e justo junto ao Pai, que está intercedendo por mim justamente para me perdoar, para que, se eu me arrepender verdadeiramente e abandonar o pecado e me converter, o perdão chega para mim, eu tenho uma segunda chance, como Pedro teve, e aí, obviamente, a gente pode retornar ao caminho, né? Porque Cristo vem ao nosso encontro, como Cristo virá ao encontro de Pedro, né? Para o perdão, para a restauração, para o encorajamento, para colocá-lo no caminho de novo. Mas o não sou de Pedro aqui é uma negação terrível, dura demais. Que nós possamos orar, que nós possamos buscar a força dos céus para nunca cometer esse terrível erro que Pedro cometeu.